Olha, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Isso daqui que eu preparei, inclusive são só 2 slides, tá? Não fiquem esperando grandes coisas. Porque eu não gosto muito de ficar compartilhando slide, porque aí ele toma todo o computador, eu não consigo ver vocês. Então, eu coloquei aqui só para a gente poder entender melhor sobre por onde que este tema ele vai percorrer hoje. O conceito de transferência e resistência na prática clínica. Então, a partir disso, a gente vai conseguir pensar de que maneira que é possível manejar a transferência, o que que é transferência, o que que é resistência, como que a gente encontra ela, como que ela aparece. E quando ela aparece, o que que a gente pode fazer? E aí eu já começo com essa imagem de transferência, para a gente poder pensar o que que é essa palavra, transferência. A gente, quando recebe o paciente pela primeira vez, nós não sabemos o que vem. Mas vem alguma coisa. Então, a gente recebe aquilo que o paciente tem, sem a gente saber o que é. E, normalmente, a gente vai escutar o que ele não tem. Então, por isso que eu coloquei essa caixinha, porque nós não sabemos o que é isso. E aí eu vou usar essa caixinha ao longo dessa exposição. Porque quando o paciente ele chega para a gente, via de regra, alguns tendem a já começar pedindo o preço. Quanto custa? E aí, inúmeros analistas têm dificuldade de dizer quanto custa esse trabalho. Porque, às vezes, espanta o freguês. E quem depende exclusivamente da clínica fica com receio de dizer quanto custa e a pessoa recusar. Então, às vezes vale como uma certa dica, e o que funcionou para mim foi colocar um valor fixo para a primeira sessão. E as demais ser possível de serem conversadas. E aí o analista precisa ter em mente qual é o valor mínimo que ele sustenta a escuta, para ele poder trabalhar dentro desses valores. Quando a pessoa procura a gente, ela não procura aleatoriamente. Nós vamos ver mais sobre isso. Mas primeiro a gente precisa entender o que é transferência. E transferência é esse ambiente criado entre pessoas, onde o paciente ele vai supor que o analista sabe sobre o seu sofrimento. Então, a gente já vai começar hoje diferenciando Freud e Lacan. Enquanto Freud ele vai dizer que o paciente transfere o seu amor vivido anteriormente ao analista, o Lacan ele vai propor que o paciente ele vai utilizar da figura deste analista para endereçar alguma coisa. E o que ele vai transferir para o analista, de fato, é essa ideia de que ele supõe um saber sobre o sofrimento. Então, nós somos sujeitos suposto saber. O perigo está quando o analista tira este suposto e acredita que ele tem este saber a oferecer. E aí ele vai sair de uma linha da transferência para uma linha da sugestão, e nós vamos chegar nela.
Mas aí vamos supor que o paciente ele chega e talvez ele diga isso em um primeiro contato, ele vai levar um certo tempo para ele falar, mas alguns acabam comparando o analista a alguma figura. Você parece a minha avó, você parece o meu pai, você parece a minha mãe. A gente não precisa contestar isso. A gente vai escutar isso. É mesmo? No que eu sou parecida com a sua avó? E aí, automaticamente, eu me lembro de uma que ela dizia que eu parecia a avó dela, porque eu tenho uma marquinha aqui enquanto eu escutava. Essa aqui, ó. E aí eu fiquei, eita, eu acho que eu tenho que fazer um botox. Então, a gente vai se pôr para que aquele sujeito diga o que essa marquinha aqui lembra essa avó? O que ela tem para dizer dessa avó? Então, a minha imagem serve de possibilidade de uma abertura para o discurso. Mas é claro, fazemos aqui um certo parênteses. Desde que isso, vocês não se sintam desrespeitadas, desrespeitados em algum momento. Então, até onde vocês estão confortáveis para vocês entrarem em cena? Aí o paciente fala, eu consigo falar com você porque você é muito parecida com uma amiga minha. E aí o analista se arma e ele fala assim, mas eu não sou sua amiga. A transferência, ela vai para o ralo. Ela vai com Deus. Então, uma coisa que eu costumo dizer é, segurem com uma mão e sacodem com a outra. E escutem isso de que você é parecida com uma amiga, para ela te dar material, para ela poder escutar e pensar no que ela está dizendo. Não significa que você será amiga dela e depois que vocês estiverem ali conversando, ela estiver chorando, vocês saem tomar um chopp. A distância, ela é gigante entre você saber que você não é e não ocupar, para você convidar esta pessoa a falar sobre isso. Então, eu procurei você porque fulano disse que você é muito boa. Boa em que sentido? Boa de boa pessoa, boa de boa profissional, boa de quê? Então, a gente abre para a pessoa falar o que ela tem em um certo imaginário dela que vai me dar notícias de alguma coisa. Então, a gente não precisa ficar contestando se eu sou ou não amiga, se eu sou a mãe. A gente sabe que não é. É apenas uma via para poder falar. Deixa eu ver o que mais. Então, o Freud, ele vai caminhar por essa ideia de um amor transferencial. E o Lacan por esse entendimento de um amor ao saber, certo? Eu vou ler aqui para vocês uma citação que está no seminário 8, página 218. Na sua origem, a transferência é descoberta por Freud como um processo, eu o sublinho, espontâneo. Rapidamente, a transferência é observada e ligada ao mais essencial da presença do passado, na medida em que ela é descoberta pela análise. Uma tentativa que será confirmada pela experiência, que esse fenômeno é manejável pela interpretação, permeável à ação da fala. Descobre-se que se fala, descobre-se que, se a fala se mantém,
como se manteve até que percebessem isso, é porque existe transferência. Então, como que a gente sabe se está tendo transferência? O paciente ele está indo toda semana, mas ele vai toda semana porque ele deseja ir? Será que não tem algum caso que a gente escute e que, na verdade, tem mais uma certa insistência deste profissional para que aquele analisando vá? Se fosse abrir para ele escolher ir ou ficar, ele escolheria ficar? A transferência, ela não vai ter só um manejo, porque cada pessoa que procurou vocês veio por motivos inusitados e diferentes uns dos outros. Então, qual é o significante dele que conversa com o seu? Qual a sensação de escutar cada paciente? O que cada paciente causa em vocês? Qual paciente você gosta mais de escutar? Qual que você não gosta tanto assim? Então, a supervisão clínica ela é justamente para também falar disso. E para levar os casos que parecem estar tudo bem. Aqueles que estão confortáveis demais. Esses a gente também precisa levar para furar o imaginário deste analista, que acha que está tudo bem. Porque se ele acha que está tudo bem, é a partir dos significantes desse analista. E aí, quando a gente acha pelo outro, estamos em uma linha da sugestão. E a gente é adequado que esteja numa linha da transferência. Mas, volta e meia, a gente cai para o lugar da sugestão. Principalmente quem vem da graduação. Dentro desse entendimento que é preciso fazer uma psicoeducação com aquele paciente. E a psicanálise, ela é o oposto. Eu lembro exatamente o momento da minha análise que eu entrei em conflito com isso. Dessa discrepância que há entre essas duas teorias, entre esses dois saberes. Então, a gente tende a cair para essa linha da sugestão, e será que é com todos os casos? Ou é com algum caso específico? Que o paciente, às vezes, acaba demandando da gente e a gente fica agoniado, angustiado de estar escutando aquele caso, aquela cena, aquela situação. E a gente automaticamente precisa tamponar aquilo, porque às vezes escutar está da ordem do insuportável, algumas vezes. E isso acontece com todos que se propõem a essa função. E ok, porque somos seres humanos. Então, veja como é importante o tripé, para que, para que a gente tenha espaços para poder dividir isso, que é difícil da clínica. Vamos para mais uma citação, ainda do seminário 8. A presença do passado, pois tal é a realidade da transferência. Não existe já alguma coisa que se impõe e que nos permite uma formulação mais completa? É uma presença, um pouco mais que presença. É uma presença em ato, uma reprodução. Se a reprodução é uma reprodução em ato, então existe na manifestação da transferência algo de criador. Então lembrem-se
que a transferência é esse ambiente que é criado a partir de duas pessoas ou mais. Então, enquanto nós estamos ali, alguma coisa acontece. O paciente, ele vai reproduzir alguma coisa ali, diante do analista. E lembrem-se daquela caixinha, a gente não sabe o que vem. Mas tem coisas que vêm que é possível suportar, tem coisas que vêm que não é possível suportar. E aí, eu acho um certo abuso quando a gente escuta de alguns profissionais que precisa resolver tudo na análise, ou supervisão clínica, ou que é falta de teoria. Às vezes, você só tem que encaminhar o paciente. Às vezes, aquela relação precisa que você encaminhe, porque senão ela fica numa relação abusiva. Tem coisas que não adianta insistir. Então, não que tem que estar 100% confortável para que ocupemos essa função, mas também não há como fazer escuta clínica não dando conta de escutar o que se escuta. Porque tem assuntos, e aí vocês conseguem pensar, tem assuntos que vocês conseguem escutar. Tem assuntos que ele vai demandar mais da gente. E que isso demande a ponto de você produzir alguma coisa, estudar mais, pensar em algo. Ok. Agora, se isso tira sua paz, tem alguma coisa estranha e que precisa ser vista e repensada. O Lacan vai colocar lá nos escritos, na página 611, a capacidade de transferência mede o acesso ao real. Ou seja, a forma como isso é criado, esse ambiente que abarca a transferência, possibilita conchegar ou não esses tropeços, o indizível, a angústia. Vocês entendem como isso é uma coisa trabalhada o ano inteiro? Como é que instantes antes de você anunciar a sua ausência, olha que coisa significativa, e aí o paciente ele usa isso para ele não voltar. Por isso que eu perguntei dos pacientes que vocês têm. Quem está porque deseja estar ali? E quem está porque talvez de algum modo o analista esteja impedindo com que ele vá? Porque isso também acontece. Por N razões. Ainda nos escritos, o Lacan vai colocar assim: a transferência não é nada de real no sujeito, senão um aparecimento, um momento de estagnação da dialética analítica, dos modos permanentes pelos quais ele constitui seus objetos. Então, a maneira como este sujeito se apresenta para o analista dá notícias do modo como ele lida com os seus objetos. Se o consultório, se esse espaço, se essa escuta está possibilitando que este paciente diga o que ele de fato pensa, temos mais chances dessa transferência estar, vou usar esse termo, eu não gosto muito dele, estar equilibrada. Mas volta e meia a gente vai precisar refazer alguns combinados, relembrar alguns acordos, porque daí vai aparecer a resistência e a gente já vai chegar nela.
E aí, ainda nos escritos, inclusive, eu recomendo demais escritos, seminário 8, seminário 7, para a gente poder pensar algumas coisas. Ele vai colocar assim: a transferência é a emissão do tempo de saber. O que isso significa? Que a transferência fará parte de todo o tratamento, de todo o percurso de saber e de que alguma coisa o sujeito saberá a partir desse percurso, tanto quanto vai permitir, pela transferência, furar discurso. Você quer ver analista angustiado? É analista que tenta fazer corte, achando que o paciente não vai voltar mais. Porque, às vezes, a clínica pede que a gente faça algumas intervenções um tanto quanto mais ousadas, a depender do que aquele discurso está apresentando, e que vai dar um medinho se aquele paciente ele vai voltar ou não. Se esta relação transferencial está muito no começo, não há como fazer grandes coisas. Mas, em nenhum outro momento também, é pertinente, necessário, inclusive, que se faça grandes coisas. Há uma ideia que acaba pairando no ar de que o analista é aquele que faz corte em 15 minutos. Qual é a função disso aí? O que você consegue escutar em 15 minutos? Que trabalho você consegue fazer com 15 minutos? Por que isso é chamado de corte lacaniano? Então, e também um outro ideal de casos que deram super certo, casos dignos de que eles sejam apresentados em congressos. Nossa clínica, ela não está para isso. Ela está para os casos difíceis de serem pensados, manejados, operados. E, às vezes, a gente encerra a sessão de um jeitinho bem assim. Nem lá grandes coisas. É aquela pergunta. É, 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 é aquela demarcação. É isso aí. Isso por si só tira um peso das costas em achar que a clínica ela só vai funcionar se a coisa for muito mirabolante. Cortes extravagantes, casos exuberantes. Assim, olha só, esta pessoa, ela mudou de vida, ela virou a chave, minha gente. Isso aí a gente deixa para outros tipos de profissional, que eu tenho ranço. Quem aqui me acompanha há um pouco mais de tempo, sabe que eu tenho ranço. Essas imersão, entendeu? Coaching. É isso, a gente deixa para esse público, entendeu? Porque é muito frustrante às vezes. Você vai lá fazer escuta clínica e você só fez uma perguntinha assim, não. Não foi uma coisa extremamente pensada, elaborada, não sei o quê. Então, a clínica real é essa clínica que mais nos põe a trabalho de ter que estudar do que casos onde a gente pode usar para patrocinar a nossa imagem enquanto profissional. Então, isso diminui um pouco quando a gente diminui essa ideia, essa expectativa de o que é a clínica. Vamos para mais uma citação do Escritos. Assim, a transferência não resulta de nenhuma propriedade misteriosa da afetividade, e mesmo quando se trai, sob uma aparência de emoção. Esta só adquire sentido
em função do momento dialético, ou seja, com o analista, em que se produz. Mas esse momento é pouco significativo, já que comumente traduz um erro do analista, nem que seja o de querer demais o bem do paciente, cujo perigo o próprio Freud muitas vezes denunciou. Não querer o bem não significa querer o mal. O que o Lacan propõe é que desejar isso não produz efeitos para esse tratamento. O que produz efeito é perguntando em cima do que se escuta daquele paciente. E de que adianta desejar o bem, sabendo da existência do esquema óptico, por exemplo, do grafo do desejo. Como que altera o eu ideal desejando o bem? Como que altera, por exemplo, quando o paciente lhe diz assim, eu sou feia, não gosto do meu corpo, eu sou linda, eu sou inteligente, eu sou a única que. Como é que altera isso desejando o bem? Não tem efeito. Querer que o paciente se recupere e monte o seu corpo com ele estando completamente desfigurado, ou dizendo para ele, acho que você tinha que procurar alguma academia. Só piora. Você chega lá, tem 500 espelhos, outros corpos, você fica pior ainda. Acho que você tinha que fazer tal coisa. Então, desejar o bem em um sentido de que você não está desejando o mal, mas é porque não vai ter efeito nenhum para aquele tratamento. Porque aquilo que o paciente se queixa, ele tem o quê? Certeza. Eu sou assim. O meu corpo é deste jeito. Agora, veja a diferença, a gente convida o paciente a falar do seu corpo, para ele contar a história dele, o que ele acha disso tudo. Eu sou burra, mas o que é uma pessoa burra? Eu não tenho capacidade para tal coisa, ou eu tenho capacidade demais. Me conta como é que é isso. Então, o sujeito precisa falar e escutar o que ele está falando. Cenário 1, Lacan vai colocar assim: é impossível na experiência analítica considerar como prova de justeza de uma interpretação que o sujeito mude de estilo. Não tem como. Porque se ele mudar o estilo dele, ele continua existindo. E se ele só existe porque ele tem isso para ele se queixar? Se querer que ele mude radicalmente, em que outro significante ele vai se apoiar? A pessoa tem lá 35 anos. Esse tempo todo, ela estava certa de alguma coisa. Ela levantava da cama todos os dias por conta dessa coisa, que ela desconhece, o analista também. Eu vou tirar isso aí dela? Claro que não. O paciente chega e ele fala assim, eu sou usuário de droga e não quero mais viver. Eu preciso escutar o que dali? Qual a relação de sou usuário de droga com não quero mais viver? Qual a função que essa droga opera na vida deste sujeito? E sem o analista achar que ele precisa fazer aquele que diz que é usuário de droga parar de usar droga.
Talvez ele só está vivo porque está usando droga. Vamos entender onde é que esta droga está? Qual é o lugar que ela ocupa deste sintoma? De que maneira ela organiza esse sujeito? Se talvez tirar isso, foi-se. Então, o quanto a gente precisa deixar toda essa parte moral, de uma questão de você querer educar alguém para poder manejar a transferência. E para o tratamento continuar. Ele continua justamente porque não é entregue. Não é entregue o que ele pede porque nem existe. Se a gente entrega, a gente impede com que ele se movimente. O que te falta é isso aqui. Então, não preciso mais procurar. Então, ele volta porque ele quer saber de alguma coisa. Se a gente fica entregando a resposta, achando que sabe algo sobre o outro, rapidamente eles param. Porque aquilo que eu peço não é aquilo que eu quero. E a gente entende que precisa entregar, que a gente tem o que aquele paciente precisa. E aí, vocês podem ver lá no seminário 20, onde tem um capítulo sobre rato no labirinto. Quando a gente entrega aquilo que o outro pede, eu, e eu ocupo esse lugar de ter a parte que falta para cada paciente. Eu estou fazendo com que ele seja um experimento. Esse paciente, ele é objeto de gozo do analista. Aí, deixa eu abrir aqui uma coisa chamada grafo do desejo. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu não sei quem é que tem uma certa proximidade com ele, mas só para a gente poder entender um pouquinho. Vocês estão vendo? Estão? A linha da transferência, ela vai passar para cá, ó. E vejam onde está a seta. A seta vem do sentido do gozo para a castração. O analista, ele vai estar nesta posição dessa linha transferencial, que está na castração, mas o gozo à castração. A linha da sugestão, ela está na linha do grandioso, do tesouro dos significantes, que sabe o que aquele sujeitinho, que inicialmente é o delta, que é o ser de necessidade, Nenê chora, eu sei o que é. O analista reclama, eu tenho solução. O analista reclama não, né? O paciente reclama, eu tenho a solução. O paciente reclama, eu pergunto por que ele está reclamando. Se eu ficar aqui, eu coloco ele como ratinho de laboratório. Ele fica em um labirintozinho ali. Eu sei sobre ele, eu sei quando dar a água para ele. Eu sei quando ele precisa e o que ele precisa. Então, olha o risco da gente ocupar esse lugar. De fazer com que aquele sujeito que poderia falar sobre as dificuldades de uma castração e o conflito do seu desejo entre o eu não tenho o objeto para dar, mas o outro está pedindo, antes de estar aqui, eu estava escutando uma paciente e ela extremamente exaurida de tanto corre para lá e corre para lá com o pai. Mas o teu pai está pedindo para você fazer isso? Não. Por que você está fazendo?
A gente imagina que o outro pede as coisas e a gente não leva em consideração que o pedido abre para a possibilidade de recusa. Mas nós mantemos aquilo que vem do outro como uma exigência, porque eu não posso ver o furo do outro. Seminário 20, capítulo 8 e 9. Se eu ver o furo do outro, eu vou ter que falar dos meus. Eu vou ter que ver que aquele que tanto disse para mim que casamento é assim, assim, assado, e eu estou fazendo isso, tá horrível. Eu não quero mais, mas eu vou ficar ali, porque tem um significante ali que eu me sinto representada e que faz sentido estar ali. E o modo como eu existo é ali. Então, uma mulher que não sai de uma relação abusiva não é porque ela gosta de apanhar. Isso é senso comum. É porque o significante que está ali envolvido dá a ela sentido de existência. Se tirar isso, será que vai fazer sentido ela continuar viva? Então, quando o paciente ele vem para a gente, ele não vem para a gente consertar ele, não. Ele vem e a gente vai ocupar a gente vai ocupar a função, o lugar de objeto A, para que ele fale disso, para que ele pense sobre isso. Por isso precisa de tempo cronológico. Não adianta termos pressa para tentar fazer qualquer coisa, porque a gente vai pensar numa direção de tratamento e não na direção da vida do sujeito. E aí a gente precisa também falar sobre resistência, e no seminário 1 a gente tem assim, ó, tudo que destrói a continuação do trabalho é uma resistência. A força da resistência é inversamente proporcional à distância que se encontramos do núcleo do recalcado. Quando o Freud vai falar sobre o núcleo do recalcado, tá cheio de coisas lá que a gente foge e não quer ver. Então, o analista fica aí perguntando as coisas. Ele não quer falar, não. Tem coisas que são difíceis de serem ditas. Porque daí eu vou ficar sabendo. Enquanto tá só aqui dentro, eu não me escutei ainda. E ninguém pontuou nada para mim, ninguém demarcou nada. Então, às vezes, chega um ponto que o analista, que o paciente ele vai escolher ou o analista ou o sintoma. Ou ele continua indo toda semana falando das desgraceiras dele e tendo que, de algum modo, pagar o preço disso, porque embora ele saia da sessão e não faça nenhum movimento em ato, está rompendo alguma coisa, ele já rompeu e já pagou ao falar. Quando a gente fala, a gente perde alguma coisa e automaticamente a gente paga por isso. Então, às vezes, o paciente ele está lá às voltas de uma grande decisão para ele. E o analista, às vezes, quer dar uma palpitada. Não dá? Mas a gente pode perguntar qual das consequências de cada uma dessas escolhas você sustenta aguentar ela. É o paciente que vai decidir, não é a gente. A transferência se produz justamente porque satisfaz a resistência. O paciente obstina-se em defendê-lo com a maior tenacidade. Então, elas andam aqui, ó, juntas, e a gente pode se servir da resistência como manejo. O paciente falta, não paga, avisa em cima da hora, você combina semanal, ele faz quinzenal. E aí o analista está colocando este paciente para falar desse movimento, desse ato. Por que que você está fazendo isso?
O que disso, desse movimento, se relaciona com algum outro significante? Lembra que ele está reproduzindo ali? E às vezes, gente, deixa eu falar uma coisa. Às vezes o paciente ele só precisa dizer como é horrível ir toda semana. Às vezes a gente só precisa convidar o paciente para falar de como é que está para ele o tratamento. Ah, é ruim. Tem vezes que a pessoa não quer ir. Isso abre para falar de outras coisas. A sua clínica é de pessoas leigas, que você faz escuta, ou você faz escuta de pessoas que trabalham com a psicanálise? Ah, a minha clínica é de pessoas leigas. Você vai precisar explicar um pouquinho como é que funciona. Porque ficar completamente sem saber de como as coisas funcionam é angustiante. A gente precisa ter um pouquinho de palavra. Paciente que acha que precisa ir toda semana com uma baita de uma produção entre uma sessão e outra. Desanima aí, porque a gente não tem grandes coisas para oferecer. Olha aí a possibilidade de chegar pela via do, é que eu sempre venho, eu nunca sei direito o que que eu preciso falar. Mas eu não estou te pedindo que você venha trazer alguma coisa grandiosa. Então, isso abre para a pessoa falar das outras relações, o analista como um endereçamento. Mas a gente vê alguns profissionais, inclusive, ficando um tanto quanto rivais dos seus pacientes, magoados. Precisa, nesses momentos, de um espaço para falar da dificuldade da clínica. Aí o paciente, a gente se ausenta e não volta mais, porque ele não pode falar. Ah, mas ele fala aquilo que ele quer. Mas você pode convidá-lo, você pode lembrá-lo que esse espaço é para isso. Ah, ele que se movimente. Você que pergunte. Deixa eu ver. Para Freud, diversas formulações parecem mostrar que a resistência emana daquilo que está para se revelar do recalcado. É a gente, ó, vai fora. Não sei se já aconteceu com vocês, às vezes vocês fazem algum corte, alguma coisa, ou entram em um assunto um pouco mais profundo, o dito cujo na outra sessão lhe falta. Ele não quer falar disso aí, não. Aí daqui 15 dias aparece todo proso, lindo, quando seu foi a nada. E o assunto parece que morre. A gente precisa delicadamente colocar isso para ser falado. E aí eu lembro de um paciente, isso aconteceu recentemente, inclusive, eita, homem que me dá um trabalho, vocês não têm noção. Até estava comentando em um grupo que eu já estou quase abrindo a palavra de Deus para ver se a gente consegue manejar alguma coisa. Ele vem e ele se queixa que não aprofunda. Mas toda vez que eu pergunto alguma coisa que ele responde que aprofundou, ele falta umas 2 sessões. Mas você percebe que aquilo que a pessoa pede não é o que ela quer? Aí você devolve para ela ver o que que ela vai fazer com isso. Mas pera lá, você está pedindo uma coisa, mas quando a coisa acontece, você cai fora. Paciente que vem, está pagando X valor e diz, preciso abaixar esse valor aí. Por quê? Está muito difícil pagar. Não é só a parte financeira. O analista ele vai escutar aquilo que está para se revelar, mas ninguém quer revelar, que vai colocar a minha imagem em risco. Há uma ferida narcísica que todo mundo tenta evitar. E com razão. Não dá para a gente sair toda hora querendo furar as coisas, senão a gente vira uma peneira, depois a gente não consegue coisas para colocar ali.
Mas os movimentos dos nossos pacientes, a gente pode estar atento para pôr isso como um conteúdo de sessão. Então, novamente, a transferência não é trabalhada uma semana antes da gente tirar férias, ela é o ano inteiro. E dá-lhe supervisão clínica. E aí aqui tem uma coisa interessante, também do seminário. Desde a sua manifestação no consciente até as suas raízes no inconsciente, chegamos logo a uma região em que a resistência se faz sentir tão nitidamente que a associação que surge, então, leva a sua marca dessa resistência e nos aparece como um compromisso entre as exigências dessa resistência e do trabalho de investigação. Não é propriamente a associação que surge, é a mais próxima, a próxima ideia. Aí a gente vê o que? A análise querendo cutucar a pessoa para chegar na raiz do problema. A gente não vai acessar aquilo porque é da ordem do insuportável. Se tá lá, deixa lá. Mas ele pensou em alguma coisa. Ou quando o paciente ele fala assim, fiquei pensando no que você falou, eu não consegui chegar a uma conclusão, mas consegui formular uma resposta, que eu acho que é isso, isso e isso. É a próxima ideia, é a outra ideia. E a gente vai escutá-la, sem essa necessidade de achar que a gente vai acessar inconsciente. Isso é um tanto quanto selvagem. Porque o que está lá, gente. Não à toa ele está lá. E aí não tem como a gente falar disso sem a gente. A gente precisa trazer aqui também a ética deste analista. Porque a nossa função, ela não é em um sentido inquisitorial, mas investigativo. A gente não vai pedrejar ninguém, tacar fogo em ninguém, a gente vai investigar a história. E isso é possível a partir de uma relação transferencial. Aí me lembrei de um outro caso, que a paciente falou assim, todas as vezes que eu vou, que, que ela foi em outros tratamentos, ela não estava conseguindo falar. E comigo ela se sente à vontade. E ela fala coisas como, a minha filha deu errado, eu sinto asco da minha filha. Tem a ética envolvida aí também. Então, veja como está tudo interligado. A gente possibilitar um espaço que em outro ambiente não seria suportável escutar algumas coisas. Escutar que quer morrer, que foi abusada, que abusou, que a maternidade deu errado, que a vida está ruim. Se não há espaço para isso e toda hora aquele profissional precisa ficar, ele acha que precisa ficar apresentando soluções, o tratamento vai por água abaixo. E a gente não pode se esquecer como que a psicanálise foi iniciada. Foi com uma mulher falando para o Freud assim, ei, fica quieto. Fica quietinho, eu tenho que falar que, ó, sossega, escuta. Então a gente tem que escutar. A gente não precisa ficar entregando nada. A contratransferência, isso aí é um termo mais freudiano, nada mais é do que a função do ego do analista, o que chamei a soma dos preconceitos do analista. Aqui é no seminário 1, o Lacan, utilizando questões voltadas a Freud. Então, se eu tenho uma ideia de maternidade, vidinha perfeita, aquele analista, vida boa. Quando ele escuta essas coisas, se ele achar que aquilo é um horror,
como é que aquele paciente ele vai falar? E aí tem um livro do Caligares que ele fala que para que você possa ocupar esse lugar de ser analista, você não pode ter tido uma vidinha muito boa. E que a gente vai para a análise para a gente ver que a gente não é tão importante assim. Então, isso serve para os nossos pacientes, mas para o analista também. De que ele não é esse Deus todo que tem o que falta para o paciente. A ética da análise não é uma especulação que incide sobre a ordenação, a arrumação do que chamo de serviço dos bens. Ela implica, propriamente falando, a dimensão que se expressa no que se chama de experiência trágica da vida. Seminário 7. Então, a gente vai escutar isso, que o paciente, ele não suporta mais. Mas sem essa pretensão de que ele mude a vida completamente. Então, às vezes a gente tem ali o paciente falando, mas parece que eu não melhoro. Olha a transferência dando sinais de que precisa ser escutada. E aí o analista leva para o coração, como se a responsabilidade fosse única, exclusivamente do que se está fazendo. E por que não colocar algo do tipo, já parou para pensar que se você não estivesse vindo aqui, talvez estaria muito pior? E abrir para que aquele sujeito diga onde é que não está funcionando esse tratamento. Porque ele está endereçando, lembra? Quando a gente vai para análise, é esse suportar de ver. E quando ele vai questionar esse certo avanço, tem algo de um imaginário ali. E agora que estamos às voltas de redes sociais um tanto quanto intensas, os nossos neuróticos eles estão adoecendo cada vez mais, comparando suas realidades, acessando outras possibilidades a qual ele não tem como acessar. Adolescentes extremamente depressivos, melancólicos, cada vez mais crianças levando seus pais para análise, adultos completamente desorganizados. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque com tantas ofertas de inúmeros tratamentos, também cabe dizer o que é uma análise. A pessoa não sabe, ela não tem que saber também. Você não vai entrar ali e resolver os problemas em 3 meses. Eu tenho uma paciente que ela é estudante, ela estuda psicologia. Ela falou assim, cara, eu achei que em 3 meses eu ia estar resolvida. E cada vez que eu venho aqui, eu descubro que eu tenho mais coisas a pensar. Então, será que a gente vai para o analista para adquirir autoconhecimento? A gente se desconhece a cada vez que a gente fala. Então, às vezes o paciente ele está lá com aquela ideia de que ele vai melhorar rapidamente, ele precisa ser avisado de que esse processo demanda tempo, e ele tem esse tempo. Então, tudo começa aí também. Quando o analista, ele sai desse lugar de mestre, de que me procurou porque eu sei de alguma coisa. Pelo contrário. Mas aqui, escritos, mas aqui se detém o caminho a percorrer com o outro.
pois a transferência já fez seu trabalho, mostrando que se trata de algo bem diferente das relações do eu com o mundo. O analista ele vai apresentar um novo mundo para aquele paciente, principalmente quando ele não pede e quando ele não entrega. A transferência possibilita um novo entendimento sobre o amor. O analista continua escutando aquele sujeito que vai lá se queixar toda sessão das mesmas coisas, sem ele precisar ficar entregando avanços e melhoras mirabolantes. Fora desta relação analítica, já tem um tanto de outras coisas que nós acreditamos que estão pedindo a gente. O analista vai ser mais um, a gente vai ter que ocupar esse lugar. O analisando pode até depositar isso na gente, mas não que a gente precisa ficar pedindo. Não tem o que pedir. Só que se o analisando entende que ele não tem mais como, de que ele precisa entregar algo ao outro para continuar sendo amado, a gente entra em dívida, a gente tem uma dor de cabeça, a gente faz escolhas ruins, porque estamos nos baseando em alguma coisa. O paciente está conseguindo falar sobre essa alguma coisa? Ou algo próximo disso? Ou ele está indo porque você fica insistindo para ele? Isso é importantíssimo. Ou quando o paciente ele manda mensagem, ele fala assim, por mensagem ele já decide que ele não vai mais. Isso aí é outra coisa bastante comum. Ou em mensagem ele fala, agora não é mais semanal, agora é quinzenal. Então, você pode colocar para ele, quando ele diz que não vai mais, de que essa relação ela não é possível de ser encerrada por mensagem. Uma relação dessa ela vai ser encerrada por mensagem? Venha mais uma vez. Tem quem tope, quem tem não tope, né? Que é uma aposta as intervenções que a gente faz. E isso de avisar que ele vai parar ou pedir o quinzenal tem significante que precisa ser trabalhado. Tem transferência pedindo trabalho. Por que que você quer parar? No que você pensou? Recebi uma moça, ela está comigo já há 2 anos e pouco, e de repente, do nada, assim, ela vem e fala, quinzenal, mas não é do nada. Aí, quando eu convido ela para ela vir, ela diz, não, essa pediu para que encerrasse. E aí eu digo a ela que não tem como encerrar uma coisa dessa por mensagem, que ela venha, para que eu possa entender o que aconteceu. Ela diz que ela está achando que ela está muito dependente de mim. E aí, sessão vai, vem, vai ali, aquela coisa. Ela fala assim, mas você nunca disse o que eu tenho que fazer, né? Não é de mim que ela estava dependente. Mas foi possível falar utilizando a minha imagem do que eu, ó, malhar o pau em pai e mãe. Ou em qualquer outra pessoa que ocupe esse lugar para mim, que tenha potência de voz comigo. Ela está até hoje. E aí, quando isso acontece, eu sempre abro, olha, vamos colocar uma noite no meio? Vai dormir um pouco. Depois você me fala o que você decidiu. Não, realmente eu não quero ir. Arrivederci. Vai, vai. Não, eu vou. Tá bom, tô vendo. A gente tem que abrir para o outro escolher. Porque não tem coisa mais chata. Não tem coisa mais chata do que você ficar escutando uma pessoa que não quer falar. Aí você fica ali escutando o quê?
Parece que a pessoa fica forçando um assunto que ela tá ali porque você quer que ela esteja. Gente, isso é péssimo. Isso é péssimo. Isso é completamente antiético também. Não tem como ficar forçando alguém a que essa pessoa fique ali. Hum. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vocês têm pergunta para vocês fazerem? Para eu poder medir a febre aqui até onde eu vou. Quem quiser perguntar, ergue a mãozinha. Quem quiser colocar alguma coisa, ou que não entendeu, ou tirar dúvida. E aí o Lacan vai falar uma coisa interessante, que é assim, ó. É somente em prol da manutenção desse enquadramento da transferência que a frustração deve prevalecer sobre a gratificação. A resistência do sujeito, quando se opõe à sugestão, é apenas desejo de manter seu desejo. Como tal, conviria incluí-la na categoria de transferência positiva, já que é o desejo que mantém a direção da análise fora dos efeitos da demanda. Então, quando tem um certo enigma, o sujeito volta. Só que não dá tão bem para só ser enigma. A gente precisamos estarmos ali apoiado em alguma coisa. Não há como ficar fazendo grandes cortes. E acontece, em alguns momentos, de quando o analista ele é um tanto quanto perverso com o paciente. Ele só causa angústia toda a sessão. Não há paciente que aguente isso muito tempo. O que eu quero deixar mais evidente é, não tem receitinha. A transferência, ela é possível de ser manejada e encontrada nisso que o paciente ou ele vem ou ele não vem. Ele atrasa, ele não paga. Ali que a gente vai manejando. Quando ele fala de como que tá para ele te ver toda semana. E tudo depende do significante que está operando com aquele paciente. Para a gente pegar aquilo, ver de que maneira que isso conversa com esse ato de faltar, de não vir, de não pagar. Olha, eu percebi isso, isso e isso. O que você tem o que você tem a dizer sobre? Às vezes, tem pacientes que vão conseguir ficar depois que eles falam, mas tem paciente que não vai conseguir ficar com a gente, mas ele vai conseguir ficar com um outro profissional. Quando o analista coloca a sua neurose acima do tratamento, tende a causar angústia neste profissional, que talvez não esteja tendo um espaço para ele poder falar dessas questões de uma clínica difícil de você sustentar. Paciente que decide como ele vai pagar, que decide isso é o analista, de quem que é a clínica. Paciente que quer ficar pagando adiantado, olha ele colocando o analista em dívida com ele. Daí o analista não pode faltar. Então, todas essas coisas que aparecem de uma maneira clandestina e que parece que é muito inofensiva, traz notícias de alguma coisa que precisa ser revista.
Às vezes a gente percebe, às vezes a gente tem que levar para um supervisor para furar o nosso imaginário. Principalmente, repito, isso é bem importante, os casos que parecem que está tudo bem. Então, esses casos, todos eles, a gente precisa passar por um outro, convocar deste analista o simbólico, às vezes o real, para ele rever essas certezas. E aí eu quero jogar para vocês a palavra, ver o que vocês estão entendendo disso, se responder algumas coisas eu espero ter respondido, outras não precisamos responder. Mas o que vocês percebem disso em relação à clínica? Comentário. O que vocês querem comentar? Um de cada vez. Um de cada vez. Eu tava tentando achar a mãozinha aqui e não achei. Pode falar. Mas como tinha muita gente na frente, mentira. É, achei muito bom, Nayara, muito bom. Muita reflexão, muita coisa. Fiquei aqui fritando na minha cabeça. É, pensei bastante sobre o sintoma também, né? Que a gente não tem que ir com esse ímpeto de tentar tirar o sintoma, que é uma coisa que a psicologia, né, na faculdade. Quem fez graduação de psicologia sabe que tem essa tendência de tirar o sintoma, enfim, essas coisas que a gente sabe. E a transferência e a resistência é um tema muito importante, né? A transferência, se eu não me engano, está entre os quatro conceitos fundamentais para Lacan. Então, e é uma coisa que eu acho que além do motor de uma análise ser isso, é muito, eu acho que é o que mais causa angústia, pelo menos em mim, enquanto profissional. Porque quando você acha que está muito bem, você tem que se atentar. Quando você acha que está indo mal, você tem que se atentar. E cada caso vai te demandar uma coisa, de um jeito diferente. Você, para cada pessoa, vai estar ali como uma outra pessoa. Então, não tem tem a técnica, mas não tem uma regra. Não tem uma lista do que tem que ser feito. Então, tudo que você apontou aqui como, olha, pensa nisso, olha para esse lado, você tenta isso, foi muito, muito bom ter ficado aqui até agora. É, né, muito importante, assim, ter esse tipo Nossa, muito bom mesmo. E uma coisa que ficou agora no final, você falou sobre pacientes que pagam antecipadamente e que colocam a gente em dívida, né, nessa falta. E tem vários manejos que são muito específicos e não caberia aqui, eu teria que levar para uma supervisão para pontuar vários, enfim. Mas isso me chama muita atenção e tem um caso que eu ainda não levei, porque eu fiz dois atendimentos, no segundo ela faltou e pela primeira vez aconteceu de eu fazer, eu falei o valor para ela da sessão, para essa paciente, e ela tá pagando a mais. E eu já mencionei isso para ela e ela não se implica nisso, ela não fala sobre isso. E quem hoje em dia vai pagar mais? O que isso quer dizer? E aí eu tô esperando que ela retorne para poder entender melhor isso. Eu não sei o que fazer exatamente, assim, se é, estaria na posição de forçar mais para entender mais ou deixo um pouco, porque eu fico nessa de, e a minha ética profissional? E o valor que a gente estipulou? Será que a gente combina de novo? Ou ela quer estar nessa posição de estar pagando mais, sabe? Multiplica Senhor, né? Que cai em todos os conceitos. Sim, mas ao mesmo tempo me chamou muita atenção, muita atenção. Thaís, antes de fazer um comentário, né? Obrigada por você ter participado, falar dessas coisas. Eu não sei, eu precisaria escutar o caso, assim, sabe? Mas o que ela consegue quando ela tem mais do que aquilo que o outro pede? Entende? Ah, você tem um lápis rosa, mas eu tenho um rosa, um verde e um azul, entendeu? Então, onde que ela põe você
quando ela decide isso. E eu fico me perguntando como que esse combinado foi feito para ela descombinar. Então, tipo assim, ela fala a parte dela, mas ela faz outra coisa. Em ato, ela põe outra coisa. Então, enfim, a gente teria que estar entendendo melhor. Mas isso abre para a gente pensar o lugar que o analista, às vezes, ocupa no sintoma do sujeito. Porque, às vezes, a gente está tão enlaçado que a gente não percebe. É uma coisa tão sutil, é uma coisa tão escondidinha. E a gente lida com isso, às vezes, de uma maneira muito banal. Olha só que coisa querida, ela paga mais. Então, às vezes, um outro profissional, às vezes, poderia ver isso como algo, ai, olha só. Então, a gente precisaria escutar desta paciente se, que é isso aí? Ela acha que é o quê? Um centro você precisa de alguma ajuda, Thaís? Toma 10 centavos aqui para você. E aí, às vezes, isso é um rechaço. E aí eu dei uma aula sobre rechaço, vocês encontram no YouTube. Então, às vezes, isso é um rechaço, sua pobre. Toma aqui uns 10 pila a mais por sessão. Entende? Por que que ela te paga mais? Como que isso ficou entendido de que tem que ser assim? Ela entende que você precisa ser alguma necessitada? A gente consegue ver quantas coisas a gente consegue pensar, só que não tem como chegar de fato a um lugar, porque a gente precisaria entender quais significantes estão aí. Mas veja inúmeras possibilidades de por que que ela faz isso. Então, às vezes, o analista está lá ocupando um lugar naquele sintoma de uma maneira muito sutilzinha. Por isso, supervisão clínica. E justamente por conta disso que, né, que isso não foi nada sutil, isso foi bem escancarado, mas ainda assim é mexer em um sintoma. Então, será que para ela só conseguiria sustentar essa análise se é, ela tem que saber que ela está pagando a mais? Será que isso entra no sintoma e se eu tirar isso e fazer um novo combinado, como isso, para onde isso vai? Como que isso pode aparecer ainda, ou enfim, né? O medo de mexer nisso e o que que pode causar, o que pode desencadear a partir disso. Veja que a gente tem medo de fazer intervenção. A gente tem medo porque a gente não consegue garantir os efeitos disso. A gente fala, mas a gente não sabe como é que vai chegar naquela outra pessoa. E principalmente, se você vive de clínica. Então, às vezes, aquele famoso, né? É melhor pingar do que secar. E aí você se submete a uma relação conturbada com o teu consultório inteiro para preservar um gozo do analista. E aí a gente vai para um outro assunto que é importante a gente abrir ele aqui, de aquele momento de por que que dá uma certa sensação de por que que a clínica não está dando certo, hein? Sabe uma coisa enroscada? Aquele tratamento enroscado, tem que manejar. Precisa falar disso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Até eu achar um espaço que possibilitasse eu dizer disso e não ser menos analista por conta disso, ó, chão, hein? Chão. Porque isso acontece com todo mundo. Só que as pessoas não querem falar disso, porque a nossa imagem fica exposta. Mas isso acontece no nosso dia a dia. A clínica não funciona,
A gente quer fazer com que ela dê certo. É o nosso ganha-pão. Ai, porque a clínica precisa de desejo. Gente, vocês viram no gráfico onde estava desejo. Entre castração e grande outro. É conflito o desejo. Às vezes, sustentar a clínica, ela é solitária. Mas com os espaços e com os pares, é possível falar sobre isso, porque todo mundo vive isso. A não ser que o alecrim dourado venha de alguma herança e já nasceu em berço esplêndido. Mas somos castrados e ninguém foge da castração. Então, esse tema de transferência, resistência, função do analista, ele é carente. Daria para a gente fazer mais um encontro, 3, 4, 5 encontros, para estar falando dos desafios que é manejar transferência. Tem paciente que exige tanto da gente que cacete. E aí você pensa aqui, aí supervisão, análise, e maneja mais uma vez. Aí o abençoado aparece com mais alguma coisa, ele tira da cartola mais uma coisa, a gente tem que se virar nos 30. Aí falta demais, ou, sabe, tudo, é acordo que precisa ser colocado toda hora. Tem limite, tem limite. E às vezes o analista ele vai precisar operar por essa via, de limitar, de barrar. Então, uma coisa fundamental que eu sempre pergunto nos grupos de supervisão: você sabe até onde vai a sua clínica? Até onde você consegue sustentar essas coisas? Qual é o momento que, poxa, daqui não dá mais para eu tirar Jesus Cristo? Eu preciso limitar as coisas. Porque senão a gente contribui com este gozo do paciente e automaticamente também denuncia algum gozo meu. Não é que a gente não possa gozar, não é que o paciente ele não possa gozar. Podemos. Desde que isso não leve o analista a um adoecimento e o paciente a estar gravando alguma coisa. Parece uma corda bamba que a gente vai para cá, tentando não cair. Mas o tempo faz que a gente venha a ocupar esse lugar, a sentar nessa poltrona de uma maneira menos espinhosa. E com o tempo, vai dando mais segurança para alguns manejos. Então, também não fiquem se exigindo demais de querer fazer coisas grandiosas. E essa ideia ai, a clínica ela tem que ser assim, R$ 1.500 cada sessão. Não sei, sabe assim, essa coisa de lote sua agenda. Primeiro, para que você quer lotar sua agenda? Você só quer fazer isso na sua vida, o dia todo. Quantos pacientes você aguenta escutar durante o dia? Ah, mas é que eu preciso pagar as contas. Tá cobrando R$ 30 a sessão. Ah, mas eu não tenho como sair de 30 para 250. Mas você pode sair de 30 para 35. Já vai fazer uma boa diferença. Manejar dinheiro na clínica depende da relação transferencial. Você aumenta a sessão, o paciente ó, cai fora. Qual é o momento de manejar o dinheiro? Então, veja quantas lacunas ficaram abertas nesse encontro.
justamente para colocar vocês para pesquisar, para ler sobre, porque a gente encontra também algumas partes ali, né, de uma teoria que vai falar um pouco sobre a função do dinheiro, por quê? Porque dinheiro é falo, dinheiro ele é produto. Então a gente vai encontrando algumas coisas, mas outras é de algumas coisas que a clínica pede é de uma certa vivência, assim. O que que funciona para você, o que que não funciona. Oi, Nayara, Oi, com licença. Boa noite, todo mundo. boa noite. Eu tenho uma questão que me deixou muito implicada, porque a minha, analisando, ela, depois que eu fiz um manejo com ela, e foi sobre algo que ela me deixou bem, assim, com aquela sensação de que ela não gostou. Ela faltou. Ela faltou duas sessões e não me pagou. Na data que eu entrei num acordo com ela, esse acordo nunca tinha sido, nunca foi falho. E aí eu atendi a ela no dia, no dia certo, depois desse atraso, e ela não falou nada. Agora eu estou implicada nisso para poder não ficar, né, nessa falta com ela, não me sentir com essa dívida. E eu acho esse processo muito complicado. Ele, Cobrar, sabe? sim, Coisa complicada. ele é complicadíssimo isso. Essa questão de ter que ficar cobrando, isso precisa, antes de que venha tantas cobranças, é preciso ter algumas outras palavras primeiro. Por que que essa dinâmica acontece? Você está ciente de que você não paga? O que que acontece? Então, veja a importância de você convidar a pessoa para falar do que ela está apresentando em ato. E aí, diz de um certo endereçamento aí também. Que às vezes o jeito de falar é esse. Mas a gente não tem que se contentar com isso, porque senão a gente cai em uma linha de ficar interpretando. A gente entende que o ato ali está dizendo alguma coisa, lá, 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 lá. Mas tem que falar. Você precisa pagar com a palavra. E a gente paga pela palavra daquela sessão. Então, funciona para mim receber por sessão. Entende? Você está pagando já com o teu corpo aqui. E aí é um outro entendimento de corpo em Lacan. Você está pagando ali com aquela palavra, porque palavra pesa. Não, a gente não tem, às vezes, quando a gente fala aquela sensação de certo alívio depois que fala. Ou quando a gente fala e a gente acaba tendo algumas implicações, eu tenho que pagar por isso. Tchau, Rô. Então, a gente tem que pagar pela palavra. Porque o dinheiro, ele estabelece relação de poder. Então, isso precisa ser manejado. A partir do caso a caso. Ok? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Nayara, sua opinião que eu queria saber. Eu peço pagamento antecipado, né? Eu combino com o paciente que eu envio o link
com 10 minutos de antecedência, e nesses 10 minutos que ele tem para se organizar e preparar para a sessão, ele pode fazer o pagamento. É uma opção. O que eu não. Como eu te disse, né? Estou iniciando o meu conhecimento em Lacan. Como que vê isso, esse pagamento antecipado? Ela paga antecipado antes dela falar, Uhum. tipo, Antes de entrar na sessão, 10 minutinhos antes de entrar na sessão. tem mais efeito você tirar o dinheiro da conta depois de você ter se percebido de um outro modo, quando você se escuta. Porque quando ela tá te pagando ali antes, ela tá pagando o quê? Ah, mas eu falei, eu vou pagar. Eu tô pagando o que eu disse. Percebe? Quando ela paga antes, aí é uma leitura minha, que não é verdade absoluta, cada um pode ter a sua leitura. Mas quando ela paga antes, parece algo assim, eu preciso pagar para ter a analista. Porque senão, tchauzinho, né? Ela não vai me escutar. Isso aí é fato, né? Se a pessoa não paga, fica difícil a gente escutar. Mas parece que ela está te pagando como garantia de que você trabalhe. Quando ela paga depois, ela está pagando outra coisa. Por isso que o dinheiro, ele é conversado. É possível falar de dinheiro. Quando a gente abre para que a pessoa diga algum valor. E sempre é interessante que a gente coloque uns pila a mais ali. Como efeito de corte. Olha o corte acontecendo sem eu precisar encerrar a sessão em 5 minutos e mandar o paciente embora angustiado. Entende? Penso mais ou menos por aí. Ver se faz sentido para ti. Faz? Mais alguém? Meninas e meninos, obrigada que vocês ficaram até o final. Guerreiros aqui, quase 1h40, escutando alguém, alguns aqui. Eu ainda sou uma certa desconhecida. E aí vocês apostam nisso, né? Não sei quem que é mais doido. Alguém que propõe algo para desconhecidos ou desconhecidos que aceitam alguma coisa. Então, de algum modo, vocês estão aqui por alguma coisa que vocês viram. Quando os pacientes buscam a gente, também é por esse alguma coisa. Então, obrigada que vocês ficaram até o final, que vocês participaram. Isso abre para a gente poder fazer outros trabalhos e continuar ofertando essas aulas. Às vezes eu tento fazer mensal, mas às vezes eu acabo não conseguindo, fica ali 45 dias, por aí, mas alguma coisinha sempre vem, tá? E eu fico à disposição, se alguém precisar conversar sobre alguma coisa assim. Continuem lá com o grupo, porque eu sempre mando lá o link, tá bom? E é isso. Um beijo em todos e todas e até uma próxima. Obrigada. Obrigado a você.